Bom dia, amados. Hoje, quinta-feira, né? Já mais um dia está chegando ao fim. Continuando aqui no livro de Lucas, capítulo 19, versículo 1 ao versículo 10. Assim, aqui quando Jesus ia passando em Jericó, e havia ali um varão eh, chamado Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu, na verdade, era um judeu, né? Mas ele era chefe dos publicanos, embora sendo da pertencente à tribo de Israel. A tribo de Israel. Ele era chefe dos publicanos. Quem que eram os publicanos? Publicanos eram os cobradores de impostos, eram os que chamavam de publicano. Por quê? Porque trabalham no público. Quem trabalha na prefeitura, trabalha no Estado, né, trabalha numa repartição pública, é tido como publicano, tá certo? Esse é o publicano, que trabalha numa repartição pública, ele é publicano. E Zaqueu que era um dos chefes dele. E os publicanos eram considerados como pessoas impuras por judeus. Eles não aceitavam, eles sabiam que era impuro, embora muitos deles, que eram descendentes de Israel, mas eram considerados pelos judeus como publicanos, tá certo? E Jesus ia passando, e esse Zaqueu, ele era de uma estatura pequena, ele era baixo, sei lá, tinha o que? Aqui não fala, mas pelo que diz a palavra aqui, era um pouco mais que um anão ou um anão, né? Uma pessoa anã. E quando ele ouve que Jesus vem passando ali pelas cercanas de Jericó, ele corre e sobe no sicômoro. Sicômoro é uma oliveira que ela dava um fruto ruim, não era fruto bom, era um fruto ruim. E ele sobe ali para ver Jesus. Ele queria ver a Jesus, a sede, o desejo dele de ver quem é Jesus. A fama de Jesus era tão grande que chamou a atenção de muitas pessoas. E ele desejou ver. Uma coisa que nós precisamos entender, amados, é que nosso Deus, Jesus, não olha porque nós somos. Ele olha o coração de cada um. Não é a aparência exterior. Nós julgamos as pessoas pela aparência exterior ou pela sua posição, pelo seu cargo social, pela sua posição financeira. Nós julgamos, nós separamos, mas Deus não faz assim com as pessoas. Deus não olha isso. Deus olha o coração, querido, e sonda o coração. E Jesus sondou o coração daquele homem. Ele viu que não era somente o desejo de ver a Jesus, mas era o desejo de Zaqueu, era um desejo de transformação, ele queria ser um homem transformado. Ele tinha se perdido, ele fazia ali, vamos trazer para os nossos dias hoje, vai? Zaqueu era um cristão desviado. Zaqueu era um cristão desviado. Uma pessoa que já foi usada no altar, uma pessoa que já teve muito trabalho, teve ministério na igreja, né? E se afastou, por um motivo ou outro, se afastou. E quando ele ouve falar de Jesus, ele deseja ver Jesus. Amados, tu que já esteve no altar, ou às vezes tu está na igreja. Tu vai nos cultos, faz as campanhas, participa disso, aquilo, mas tu está afastado, está distante do Senhor. Deseje ver Jesus novamente. Volta ao primeiro amor, ou seja, ver a Jesus é voltar ao primeiro amor.
voltar aquele momento de comunhão, voltar aquele momento que tu tinha quando tu conheceu Jesus, aquela sede de falar de Jesus, aquela sede de estar na igreja com os irmãos, de participar, sabe? Quando no primeiro amor, a gente não vê defeito dos outros. Quando a gente tem o primeiro amor, o primeiro encontro, a gente não vê os defeitos. Nós olhamos para as pessoas com a qualidade dela. Agora, depois de um tempo que a gente está na igreja, nós mudamos, começamos a ver o defeito das pessoas. Esse é um grande erro nosso. Esse é um grande mal nosso. É necessário, amados irmãos, voltar ao primeiro amor, voltar ao início de tudo, sabe? É o lugar do recomeço. Eu recomeço quantas vezes for necessário, eu vou recomeçar, porque eu não quero perder essa intimidade com o Senhor. Mas se tu perdeu, lembra-te que Ele está te esperando, Ele está de braços abertos. Ele está passando aí onde tu está agora, agora. Ele está passando por aí. E aí esse Zaqueu sobe nesse sicômoro. A multidão é muito grande. Jesus, preste atenção, querido. Eu não estou lendo o texto, estou falando o texto, ah, porque a história é muito linda. Jesus levanta os olhos e diz: Zaqueu, importa eu ir jantar contigo e estar contigo na tua casa. Queridos, meu irmão, minha irmã, Jesus quer estar contigo, quer participar da ceia contigo. Ele quer ter uma comunhão contigo. Vai, prepara e leve ele para tua casa, convida os amigos. Pastor, o que é isso? Eu quero fazer uma reunião em casa. Quero fazer uma reunião familiar em casa. Eu vou convidar os amigos, fazer essa reunião para a gente falar da palavra, falar desse amor, falar dessa comunhão, preparar ali um café, né, para os irmãos. Aí não tem dinheiro para comprar, fazer café, não faz nada, convida os irmãos. É isso que Zaqueu fez. Chamou os amigos, tudo publicando, tudo publicando. E ali Jesus esteve com ele. E os fariseus, os escribas, os grandes teólogos, né? Está dizendo por Deus, os grandes teólogos, começou a questionar, mas esse homem é pecador. Esse homem, como que ele faz isso? Como é que convidou o bispo, convidou o pastor para estar na casa dele, e o pastor, o bispo foi lá na casa dele? Estou colocando hoje, querido, que isso acontece hoje ainda. Foi lá jantar aquele pro pecador, ali tem publicano, ali tem homens mentirosos, ali tem prostituta, ali tem isso, tem aquilo. Como é que o pastor foi lá tomar café com esse povo? Acontece isso ou não acontece, amados irmãos? Hein? Está diferente hoje. E quem critica não são os que estão de fora, são os que estão dentro. São os que estão dentro. Então, e Jesus disse ali, né? Olha, levantando-se Zaqueu, disse-lhe: Senhor, Senhor, eis que eu dou aos pobres. E Zaqueu se arrependeu e pegou metade dos seus bens e deu aos pobres. Aquele que ele tirou, que ele usurpou, ele devolveu. Tu pode estar usando um cargo público que já tu usou muita propina, já tirou muita propina das pessoas. Tu pode se arrepender, que nem Zaqueu se arrependeu, era um homem que pegava propina. Zaqueu pegava propina. Ele se arrependeu e devolveu. Não há vale profundo que Deus não possa alcançar. Não há alguém que esteja tão perdido que não possa ser encontrado. Então, esse momento, eu não sei qual a tua história, eu não sei qual a tua história, porque eu sei que tu vai estar ouvindo esse maná.
Eu não sei qual a tua história, mas se a tua história é parecida com a história de Zaqueu, volta para o Senhor. Volta para os caminhos do Senhor. Que Ele tem algo grande e maravilhoso para realizar na tua vida. Não continue do mesmo jeito. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Uma quinta-feira abençoada a todos em nome de Jesus.